Opa, quase que eu fico sem voz aqui. Vamos lá então, gente, chegando ao nosso momento especial do programa, chegando agora para vocês aquela palavra profética no momento que você aguarda ansiosamente para ouvir a voz de Deus. É o nosso momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão, mas um momento abençoado de Deus para as nossas vidas. Mas um momento de uma palavra profética que eu creio no meu coração que vai falar muito com a sua alma, vai falar muito com você aqui hoje. Aquela palavra que Deus escolhe para falar contigo aqui na nossa programação, e eu tenho certeza em meu coração que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, ele tem algo a tratar com você, algo para poder direcionar você, para que você possa sempre viver o melhor de Deus. E hoje eu trago uma reflexão abençoada, intitulada como uma grande obra. Conta-se uma história de um grupo de profissionais que se empenhavam freneticamente na construção de uma grande obra. Vários profissionais se dedicando ali, mas sabe, aquela correria para construir, para acabar aquela obra logo. E de repente um engenheiro bem experimentado, bem experiente, olhou para aquela obra e constatou, pela sua experiência, um alto risco daquele empreendimento cair. Um alto risco do empreendimento ser destruído. E advertiu o pessoal, dizendo: gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão fazendo, estou vendo vocês se esforçando, só que vocês estão fazendo errado. O que vocês estão fazendo aí vai dar... Não vai ser bom não, vai cair isso aí. Porque vocês estão fazendo do jeito que não tem que ser feito. Essa obra vai ruir. Isso não ficou por aí. Por vários dias e várias vezes, esse engenheiro dizia: gente, essa obra vai cair. Gente, isso não vai dar certo. Repetia, dava advertência ao pessoal. Mas só que era inútil. Era como se ele falasse, entrasse pelo ouvido e saísse pelo outro. Na verdade, as pessoas olhavam para ele com desdenho, sem prestar atenção nas suas explicações técnicas. As pessoas achavam: a gente está aqui se esforçando e está aí mandando, não sabe nem... A gente está aqui fazendo todo dia. Conclusão: faltando poucos dias para ser concluída a obra, aquele empreendimento veio abaixo. Aquele empreendimento desmoronou. E quando aquele empreendimento foi desmoronado, o engenheiro foi chamado pelos seus supervisores, que foram falar para ele que o engenheiro falava todo dia que ia cair. O que aconteceu na história é que esse engenheiro foi punido severamente e mandado embora pelo simples fato que eles diziam que a obra caiu porque ele estava agorando aquela obra, e foi demitido. A Bíblia diz assim: crede no Senhor seu Deus e estarás seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. A palavra de hoje que eu tenho para vocês, meus amados, meus queridos irmãos que me ouvem todos os dias, a reflexão que vem hoje ao meu coração é para poder
orientar. Como sempre, eu digo, o momento de reflexão, na verdade, ele é um meio de orientação para poder fazer você melhorar em tantas quantas áreas da sua vida que você acha a possibilidade de ser melhor do que você é. Na verdade, a gente está sempre pronto para melhorar. Mas só que a gente não melhora sozinho, sabia? Por exemplo, você que é profissional de que área? Que área que você é profissional? Eu duvido que você tenha se tornado profissional sozinho. Todo bom profissional, ele precisou antes de um bom mestre, de um bom professor, de uma boa escola. Ah, pastor, eu nunca passei pela escola. Vamos pegar aqueles. Eu nunca passei pela escola, não. O que eu faço aqui, eu aprendi sozinho. Você não aprendeu sozinho, não. Alguém te ensinou alguma coisa. Alguém te mostrou alguma coisa. Pastor, mas não, ninguém mostrou. O próprio Deus deve ter te mostrado como você faz. Porque o que você faz, se você é bom, tem duas coisas. Aprendeu com alguém e dom que Deus te deu. Porque o que eu tenho, por exemplo, eu nunca fiz curso de rádio. Mas eu sempre estive olhando quem faz rádio para aprender. Eu não tive oportunidade financeira de fazer o curso de rádio. Eu tenho um sonho meu no rádio é fazer meu documento de DRT. O que é um DRT? Só para a gente poder... Um DRT é um documento que me profissionaliza como radialista, só para mim poder realizar esse sonho. E não é um pouquinho barato, né? Então, mas eu creio que um dia Deus vai me dar a condição de eu fazer esse documento de DRT. Nunca fiz um curso de rádio. Nunca entrei numa sala de aula de rádio. Mas eu tenho esse talento de fazer rádio, de construir uma rádio, de montar uma rádio, uma emissora de rádio. Mas não foi assim, do nada. Eu vi pessoas fazendo, eu vi rádio sendo construída. Eu andei com pessoas que construíram rádio, eu andei com pessoas que faziam rádio. Eu paro para ouvir até hoje profissionais do rádio. Mas eu paro para ouvir profissionais que vão me acrescentar também. Pessoas, eu não paro para ouvir qualquer um, eu paro para ouvir um profissional que vai fazer aquilo que eu faço melhor ainda do que eu faço. Eu paro para ouvir alguém que tem experiência naquela área que eu estou querendo crescer. Alguém que tem algo para me acrescentar. Daí por diante, por exemplo, eu sou um pastor. Tenho as minhas escolas de teologia, tenho os meus cursos. Então, quer dizer, para me aprender um pouquinho a falar da Bíblia, eu tive que estudar esse negócio. Além de ter que ler a Bíblia, ser ensinado pelo Espírito e ensinado pelo homem. Sou pastor, e como pastor que sou da minha igreja, eu sou presidente do meu ministério. Eu sou pastor presidente do Ministério Filhos do Rei. Mas mesmo assim eu tenho um pastor sob minha cobertura para me ajudar a apacentar as minhas ovelhas. Porque eu entendi que quando eu tenho alguém me orientando, a probabilidade de sucesso na minha vida é muito maior do que andar sozinho. Porque o homem não foi feito para andar sozinho e o homem não foi feito para andar sem direcionamento. Todos nós evoluímos e crescemos e prosperamos quando tem alguém nos orientando, ainda que nós venhamos achar que sabemos todas as coisas. Mas a maior evolução, você pode pegar duas pessoas e colocar num caminho, num projeto, e colocar uma pessoa para fazer sozinho, uma pessoa com alguém orientando. Vamos ver qual das duas vai ter sucesso. Você vai ver que geralmente aquela pessoa que está sendo orientada é a pessoa que mais vai progredir, que vai ter maior sucesso. Porque ela está sendo orientada. Pega duas pessoas, coloca uma venda nela e solta as duas na mesma direção. Mas só que uma você deixa num pontozinho de ouvido aqui, falando vai, direita, esquerda, aí pra frente, opa. E a outra você deixa sozinho. Qual das duas vai chegar no ponto final mais cedo e é certo de chegar? A que está sendo ensinada ou a que está apenas fazendo sozinho? Então é isso que eu quero dizer para você hoje. A Bíblia, ela é o nosso manual de ensinamento. Uma certa feita, um eunuco que estava em Jerusalém, ele lia o livro de Isaías, no capítulo 61. E quando Deus mandou que Felipe, um dos apóstolos de Jesus, Felipe fosse até esse eunuco e ajudasse aquele eunuco, e o Felipe, quando chegou lá, falou: olha, você está entendendo o que você lê? Você está lendo a Bíblia, você está lendo a Bíblia Sagrada, você está entendendo o que você lê? E aquele eunuco falou assim: como é que eu vou entender? Eu só estou lendo, mas eu não vou entender porque não tem quem me explique. Então Felipe ali explicou toda a palavra para ele, e aquele eunuco se sentiu apto a se batizar, e eles passavam, tinha uma água, e o eunuco se batizou e concluiu o projeto de Deus. Então a Bíblia está cheia de coisas parecidas. A Bíblia vai dizer que tinha um cego chamado Bartimeu que estava na beira do caminho cantando, clamando Jesus, pedindo ajuda.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Você conhece essa história? Jesus, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, até que alguém repreendeu o cego. Algumas conjecturações dizem que repreender nesse sentido ali foi calar a boca do cego. Eu entendo a palavra repreensão como ensinamento. Toda vez que eu repreendo meu filho, eu repreendo para que ele melhore. Eu não repreendo meu filho para que ele pare, para que ele... meu filho foi errado na escola, eu vou lá repreender ele sobre ele foi errado na escola e não vou deixar ele progredir na escola. Eu vou repreender e vou ensinar ele a ser certo na escola. Então alguém repreendeu aquele cego que ele estava gritando e Jesus não parava. Depois que alguém repreendeu, o cego aumentou o volume da voz. O cego conseguiu chamar e ia parar Jesus. Quer dizer, depois da repreensão, aquele cego melhorou. E ele conseguiu alcançar o objetivo que ele queria. O cego precisou de alguém. Aquele homem na porta do templo de Atos 3, quando Pedro e João entravam na porta do templo, estava aleijado, coxo, pedindo esmola todos os dias. E aquele homem dizendo, me dá uma esmola. E Pedro e João disse, eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que a gente tem, a gente dá. Em nome de Jesus, olha que orientação. Em nome de Jesus, sai daí. Levanta e anda. E ao levantar e andar, mas não levantou e andou, porque Pedro e João foi lá e colocou a mão sobre ele, pegou pelas mãos dele e puxou, orientou, ajudou, levantou ele. Aí ele se coloca de pé e sai saltando e curado. Enquanto não teve ninguém para colocar a mão nele, para levantar ele, para poder dizer o que eu tenho, que é a cura, que é o milagre que você tem, aquele homem era coxo. Então, se eu vou pegar aqui, eu vou pegar uma porção de textos bíblicos, vou passar aqui a minha hora toda falando de textos bíblicos, de pessoas que precisavam de alguém para crescer, de pessoas que precisam de conselhos para alguém, para você. Quem está te falando é alguém que precisa de muitos conselhos. Meu ministério só é um ministério pautado de sucesso porque eu tenho pessoas que me aconselham, eu tenho meus conselheiros, os grandes reis das grandes épocas da Bíblia, você vai pegar conselheiros. Isaías era conselheiro de Ezequias. Sempre teve alguém aconselhando alguém. Por exemplo, Eliseu, conselheiro de Acabe. Pastor, mas Acabe deu ruim porque não ouviu o conselho do profeta. E é aqui que eu quero chegar. Na nossa história de hoje, Deus coloca pessoas para te orientar. E você precisa valorizar mais as pessoas que Deus coloca no seu caminho para te orientar. Seja seu pai, seja sua mãe, seja seu patrão, seja seu líder, seja seu encarregado. Se ele está lá é porque ele sabe mais do que você. Ah não, pastor, ele não sabe mais do que eu não, é que ele está lá, que ele lá então ele é encarregado, você é funcionário. Você sabe mais do que ele, por que você não está no lugar dele? Então você está menor. Ah não, pastor, porque ele está mais tempo na empresa. Então ele sabe muito bem como ficar dentro de uma empresa e você não soube. Tem situações e situações, eu não vou ficar aqui argumentando para você. Eu só vou dizer para você uma coisa. Toda autoridade é instituída por Deus. A Bíblia diz que toda autoridade, um patrão é autoridade, um pastor é uma autoridade, um policial é uma autoridade, um médico é uma autoridade, o seu pai, sua mãe é uma autoridade. Então nós devemos respeitar as autoridades instituídas por Deus sobre nossas vidas, aqueles que estão acima de nós. Nós devemos respeitar e, de princípio, ouvi-las, porque sobre elas está a palavra da experiência. Por exemplo, o médico é autoridade, o médico diz para você, olha, você não pode mais tomar refrigerante. Se você tomar refrigerante, você vai morrer. Aí você enche a... que o médico não sabe da minha vida, não. Eu creio que não, eu vou tomar refrigerante, morreu. Ah, morreu por quê? Ah, tomou refrigerante. Mas o médico disse que não podia? Disse, mas ele achou que o médico estava errado. E aí? Você desrespeitou a autoridade. O policial diz, olha, se você passar nessa avenida aqui, acima de 60, você vai tomar multa. Você não pode passar. Estou te orientando, passa 50, passa menos de 60. Aí você vai, não, vou passar 80. Uau! Tomou multa. Ah, por que tomou multa? O policial te avisou, tá lá uma placa lá, proibido passar acima da velocidade. Você passou. E quem passa da velocidade, paga o preço. Quem não obedece, paga o preço. Seu pastor te orienta, não vai sair com esse homem, não vai sair com essa menina, isso aí vai te derrubar, isso aí vai te destruir. Vou agora pro ministério. Vai te derrubar, vai me... Não, pastor, eu vou ganhar para Jesus, eu vou ganhar. Argumento que eu conheci, ouvi muito, ouço muito. Pastor, ele não é crente não, mas vou ganhar para Jesus. Não ganha, você vai cair. E pronto, caiu. Assim acontece. O pastor diz, não vá. Que pastor o quê? Para que levar pastor, para quê? Pastor falou pra mim não beber, eu vou beber. Pastor falou pra mim não fumar, eu vou fumar. Pastor falou pra mim não cheirar, eu vou cheirar. Então vai. Então você não precisa de autoridade. E sem autoridade a sua vida continua sendo uma miséria, uma desgraça, porque a autoridade é aquele que te orienta. E na história de hoje que nós lemos aqui na nossa ilustração, isso que eu quero dizer pra você, isso que eu quero papear com você, isso que eu quero falar com você. A sua vida pode ser melhor quando você se submeter. Aqui está a palavra submissão. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Se submeter. Sabe qual filho que se torna melhor? Aquele que obedece aos seus pais.
aqueles que têm orientação. Não estou dizendo só de um jugo, de uma ditadura onde o pai dá a regra e o filho tem que fazer, não. Aquele que ouve o conselho dos seus pais. Sabe, todas as vezes que eu ouvi os conselhos do meu pai, e até hoje o conselho dele ecoa aqui dentro de mim, dá certo. Até hoje. Tem coisa que eu lembro do conselho do meu pai na minha juventude. Meu pai falou para mim não fazer isso aqui, ó. Hoje eu estou com 44 anos. Meu pai falou aquilo quando eu tinha 16 anos, meu Deus do céu. Não era para fazer isso aqui, não. Então não vou fazer, não. Eu lembro disso até hoje, alguns conselhos. Porque conselho de pai é conselho de vida. Segundo a palavra de Deus, você precisa ouvir o conselho dos seus pais. Você precisa ouvir o conselho do seu pastor mais. Não adianta você dizer, eu estou numa igreja, mas o que meu pastor fala não é profético, não é palavra. O meu pastor fala não serve para nada. Então você não precisa nem estar na igreja. Porque o pastor é quem apacenta as ovelhas. Salmo 23, a gente está lendo sobre isso durante essa semana. Salmo 23 diz assim, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí começa a dizer, olha, ele me faz deitar em vez de pasto. Quer dizer, quem me faz ficar tranquilo é meu pastor. Guia-me mansamente a água tranquila. Opa, ele que me leva para águas tranquilas, para refrigerar minha alma. Pela vereda da justiça, pelo caminho certo. Por amor do meu nome, por amor do seu nome. Porque ele tem que velar, porque ele é pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, meu pastor. A tua vara, o teu cajado, são que me consola. O Senhor vai preparar para mim uma mesa perante meus inimigos. Vai ungir minha cabeça com óleo e vai fazer meu cálice transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o Salmo 23. Eu estou dizendo para você o seguinte, querido. Você está batendo cabeça porque você está querendo caminhar sozinho. Se você está caminhando sozinho, se você não ouve conselho de ninguém, se você acha que você é bom de tudo, cuidado, você vai se machucar. Como na história de hoje, eu quero dizer isso para você. Está lá um profissional da área, um engenheiro dizendo, gente, vocês estão fazendo errado, gente. Vocês estão fazendo errado. E o pessoal nem dando conta, nem dando bola para ele. Gente, isso aqui vai cair, gente, isso vai desmoronar. Tem gente dizendo para você, esse namoro não vai dar certo, esse namoro não vai dar certo, você está achando que é praga. Isso que eu fico brabo às vezes. Ah, pastor, você está rogando praga. Não, eu sou profeta, eu não rogo praga, eu rogo bênção. Então tudo que eu falo é bênção para você. Eu falo para minhas ovelhas, falo para minha esposa veio falar, amor, mas você está falando isso aí, não pode falar isso não, isso aí não é maldição. Eu estou te falando para você uma coisa que é fato. Às vezes as pessoas acham que aquilo que falou é maldição. Não, maldição se você fazer. Se você não fizer, é que nem que nem você tá. Vamos pegar aqui um exemplo para você entender sobre isso. Você está sendo tentado a cair no pecado. Aí chega e fala você, ô fulano, isso aí vai te matar. Isso aí vai te matar. Você está sendo tentado a cair no adultério, na fornicação, cair numa cocaína, cair sei lá, cair no pecado. E eu chego para você como seu pastor, como se eu digo, ô irmã, isso aí vai te matar, hein? Aí você vai falar assim, pastor, você está amaldiçoando minha vida, pastor? Isso aqui é bênção, pastor. E vai lá e mete a bronca. Aí cai, mata, morre. Morreu porque o pastor amaldiçoou, não. É porque ele orientou e você desobedeceu. Sabe por que Deus deixou de amar Saul? Deus amava Saul, Deus gostava do rei Saul. Mas o dia que Saul desobedeceu o comando, o dia que Saul desobedeceu, a palavra de Deus era o seguinte, era melhor obedecer, Saul, do que sacrificar. E tem gente que preferindo sacrificar a vida, sacrificar os sentimentos, sacrificar coisas do que obedecer. A palavra de Deus é assim, obedecei os vossos pastores, porque são eles que velam por você com gemidos. Então você precisa entender que sozinho você não chega a lugar nenhum. Você precisa entender que por mais maduro que você seja, por mais experiente que você seja, sempre tem alguém acima de você que entende um pouco mais do que você. Você precisa entender que você precisa ser orientado, discipulado. A palavra cristã é essa, o que Jesus fez com aqueles discípulos, independente da idade. Mas Jesus chegou para aqueles meninos e orientou, discipulou. Olha, imagina o trabalho que Pedro teve, mas Pedro teve que estar lá com Jesus. Jesus fez o quê? Fez discipulado. Paulo fez o quê? Com Timóteo, meu discípulo amado. Quem Timóteo era? É meu filho, só das minhas entranhas, Paulo dizendo. Discípulo amado.
Timóteo se tornou alguém que ele se tornou. Por quê? Porque ele ouvia Paulo. Você vai pegar Josué. Deus dizendo: Josué, acabou, Moisés morreu, agora está na hora de você assumir. E Deus fala assim: você vai pegar tudo que meu servo Moisés te ensinou. Deus vai dizer: esquece. Deus não diz: esquece que Moisés te ensinou e vambora. Não. Deus vai pegar assim: olha, tudo que Moisés, meu servo, te ensinou, você vai continuar a fazer aquilo que ele te ensinou. Deus não invalida. Deus não tira o valor daquilo que o seu líder está te passando. Na verdade, aquilo que ele te passa é amadurecimento e crescimento. Então, na nossa historinha de hoje, que nós lemos aqui na nossa ilustração, meu tempo já está acabando. Aquela ilustração que eu estou dizendo hoje para você, o engenheiro avisou. Quando caiu, sabe o que aconteceu? Culpa do engenheiro, que agorou, jogou praga. É muito fácil colocar a culpa dos seus erros nas pessoas do que assumir os seus erros. Mas hoje Deus está usando a minha boca como profeta para dizer: começa a colocar a sua vida no lugar, começa a se acertar, olha para as autoridades que Deus colocou no seu caminho, seja seu patrão, seja seu pai, seja sua mãe, seja quem seu líder espiritual, seja quem for, e começa a obedecer mais para você ver onde você vai chegar. Para de retrucar, para de reclamar, para de murmurar do seu pastor. Meu pastor só é bom quando ele fala bonitinho comigo, né? Eu tenho um texto que eu postei muitos anos atrás, um tempo atrás, que pastor só é amigo quando ele abraça, beija e dá carinho. Mas a hora que o pastor fala grosso, briga, repreende, diz que não pode, o pastor vira inimigo. Aí o melhor pastor não é o meu, o melhor pastor é o pastor do vizinho. É isso aí. Então é assim, é a mesma coisa pai. Meu pai é bom quando ele me dá presente, me dá dinheiro, me dá isso. Tem pessoas que têm esse pensamento. Agora, quando meu pai diz que eu não posso, quando meu pai me bate, quando meu pai me põe de castigo, meu pai não presta. Bom pai é do pai do meu amigo. O pai do meu amigo é bom. Claro, não é meu pai, ele não briga comigo, ele não mora na minha casa, ele não sabe dos meus erros. Então o pai do meu amigo é melhor. O pai do meu amigo é melhor. Eu conheço pessoas, eu vou falar uma verdade, eu conheço pessoas que erram tanto na igreja, erram tanto, que de tanto errar, ela sai da igreja e coloca a culpa no pastor, que saiu da igreja por causa do pastor, mas na verdade ela saiu para fugir do que os erros dela estavam expostos, vai para outra igreja que ninguém conhece, fala: aqui eu sou santo, aqui ninguém me conhece, aqui eu sou crentona, sou crentão. Mas na verdade, onde você for, os seus erros vão te acompanhar. Você pode mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de região, mudar de tudo, mas se você não mudar de caráter, não muda nada. Se você não se submete. Então hoje eu trago uma palavra para você: se submeta, querida. O sucesso que você precisa está na direção do seu pastor, do seu líder, do seu pai. Deixa ele te guiar, da sua mãe. Quando eu digo pai, digo mãe, digo pastor, digo pastora, digo quem é você? Você escolheu uma igreja que tem apóstolo e apóstola, são seus apóstolos. Escolheu uma igreja que tem bispo e bispa, são seus bispos e sua bispa. Escolheu um pastor que tem pastor e missionário, uma igreja de pastor e missionária, são os seus líderes. Quando eu digo pastor, digo liderança, seu sacerdote, sacerdotisa. Está debaixo da cobertura de uma mulher que é pastora, uma guerreira, referência, modelo para você. Então obedece essa mulher, honra essa mulher, seja ela a voz profética na sua vida. O que ela falar, se é sim, manda ver, se é não, não vai. Sabe, tem um louvor que eu vou preparar até aqui: sem a ordem de Deus não vá. Tem gente que, meu irmão, se Deus falou não, ele está indo. Deus falou que não é para ir, ele vai. Se Deus falou para ir, ele não vai. Deus fala: vem fazer a obra, vem para minha casa, ele não vai. Se Deus fala assim: não pode fazer, você vai. Tem gente invertendo os polos e não gosta de ouvir palavra como essa, não. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu amado: o seu sucesso está nessa palavra, a sua alegria está nessa palavra, a sua vida. Eu falo porque eu repito várias vezes para vocês aqui, gente. Eu estou falando uma coisa que eu vivi, gente. Eu era um pastor desgraçado. O que é um pastor desgraçado? Era um pastor sem a graça, desgraçado, destituído da graça, sem a graça de Deus. Eu era desgraçado. Ai, pastor, que palavra ruim, bate na madeira. Não, é desgraçado, é isso. É alguém sem a graça. Hoje eu estou cheio da graça. Hoje, graças a Deus, eu tenho a graça, porque eu tenho alguém que me orientou a chegar até a graça. Talvez você é uma ovelha desgraçada. Talvez você é um vaso desgraçado. Talvez você é um marido desgraçado, uma mulher. Pastor, para com essa palavra. Na minha casa, desliga o rádio. Na minha casa, não. Para falar essa palavra. Pode sim. Porque o que te confronta, é o que te muda. Porque quando eu me mudei, para poder entender que eu precisava da graça, o que Paulo queria? Paulo está com o espinho desgraçado. Eu disse: Paulo, você precisa da graça, Paulo. A minha graça te enche da graça. E Paulo ficou agraciado. O que nós precisamos é da graça. Nós erramos porque somos desgraçado, destituído da graça, sem a graça de Deus. E quando nós erramos, nós perdemos a graça.
Quando nós desobedecemos, nós perdemos a graça. Quando nós não nos submetemos, se você está num quartel-general, se você não se submete a um capitão superior, você vai pagar preço. Se você está diante de uma empresa, se você não obedece o horário comando da empresa, você vai pagar preço. Tudo na vida tem preço, meu filho, não é de graça. O reino de Deus não é tomado de qualquer jeito. Então hoje, no nome de Jesus, eu estou trazendo uma palavra para mudar o teu caráter, a tua história, a tua vida. É palavra que pessoas não gostam de ouvir. É palavra que crentinho miserável por aí não gosta de ouvir. Porque tem crentinho por aí sem vergonha que quer ouvir receba a chavinha da bênção, receba seu milagre, continua no pecado porque Deus te ama. Não, Deus te ama, mas não ama o teu pecado. Deus te ama, mas não ama os teus erros. Deus te ama, mas não ama a sua falcatrua, as suas coisas ilícitas. Deus te ama, mas não ama você com os seus lixos. Deus ama a sua alma e Deus quer libertar você. Deus quer levar você ao sucesso, mas um sucesso de honra. Porque Deus nunca vai poder te dar honra quando você está debaixo de desobediência. Porque quando você está debaixo de desobediência não tem honra. Você está desgraçado e Deus quer colocar a graça. E eu quero profetizar hoje, debaixo desta unção profética que Deus está me dando, que hoje Ele vai te dar um banho da graça. Hoje essa palavra traz a graça. Hoje essa palavra traz a bênção do Senhor para a tua vida, no nome de Jesus. Receba a graça da autoridade. Você quer ser uma autoridade sobre seus filhos, você quer ser uma autoridade na sua igreja, mas você não se submete à autoridade. Quem não se submete a uma autoridade não pode ser autoridade. Eu aprendi a duras penas isso. Era um pastor desgraçado, como eu falei, voltar aqui, e que não tinha um pastor, que não tinha um líder que me orientava. Eu estava destruindo meu casamento, destruindo a minha igreja, destruindo a minha família. Eu falo sempre isso aqui para você, não tem vergonha de falar, não. Eu estava desgraçando, era tudo. Porque quando você está tão desgraçado, você acaba desgraçando tudo que está à sua volta. Até o dia que alguém chegou para me orientar. Eu tive que me submeter, eu tive que obedecer, eu tive que fazer aquilo que eu não queria. O apóstolo diz assim: nem tudo que queres é o que eu faço. Nem tudo que faço é o que queres, Senhor. Me ajuda nesse negócio. Então, em nome de Jesus hoje, meu amado, o sucesso que você precisa está na boca do seu pastor, na palavra profética do seu sacerdote. O sucesso que você precisa está na mão do seu profeta. O sucesso que você precisa está na boca do seu pai, da sua mãe. A bênção que você precisa está na mão do seu patrão. O que você quer ser patrão amanhã? Imagina se amanhã você tiver funcionários como você, picareta, sem vergonha, que chega qualquer hora. Imagina se você tiver amanhã patrão igual você. Você vai querer ter funcionário igual você? Toda vez que você quiser saber a qualidade do seu funcionário, você pensa: eu vou querer ter um funcionário como eu, que arruma atestado médico falso para poder faltar trabalho, que mente, que tá com dor de barriga, mas ficar em casa vendo Netflix. Eu vou querer ter um funcionário? Não vou querer, não. Então tá bom, então você não é um bom funcionário. Você é uma desgraça que hoje precisa ser cheio da graça. E com isso você vive uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida que não é de Deus, porque o que Deus tem para você é coisas grandes, é coisas maiores, é coisas inefáveis, coisas inexplicáveis. São as coisas que Deus preparou para você, que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem subiu o coração do homem o que Deus preparou para você. Meu tempo acabou, querido. Agora é teu tempo com Deus. Eu só estou trazendo essa palavra que talvez seja para dizer para você: você é alguém melhor do que você imagina. Sabe quando vai mudar as coisas? Quando você obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Pastor, vou obedecer a quem? Obedeça ao seu pastor. Quem você escolheu como líder? Não tem, pastor. Então você vai ficar pior ainda, porque você não tem nem quem te guie. Tem quem que te governe. Sabe, tem um discípulo meu que chegava... Não tem mais tempo para falar. Um discípulo meu que chegava com uns problemas para mim. Eu falei: mas vem cá, você... Pastor, eu tô com problema com meu carro. Eu não consegui pagar, pastor, meu carro. E agora eu tô levando meu carro. Faz alguma coisa, pastor. Fazer o quê, meu filho? Quando você for comprar o carro, você veio perguntar para mim que queria comprar um carro. Que eu ia falar: você tem dinheiro? Não, então não compra. O problema é que você sabe do conselho. E sabe que às vezes seu pai vai dizer não... E você nem vai perguntar, você faz do seu jeito. Aí do seu jeito você bate cabeça. Aí depois não adianta chorar e colocar a culpa em alguém. O erro, o culpado de todos os erros, o culpado da sua esposa não confiar em você, foi o erro que você cometeu no passado. Então conquista o coração dela. O culpado do seu esposo não confiar em você, foi o erro que você fez. Então hoje começa a se submeter. Começa não sei porque eu estou falando isso aqui, mas começa a submeter. E vai receber uma direção e uma graça nova na tua vida. Eu declaro, eu profetizo que Deus hoje está te dando um banho da graça. Deus está trazendo a graça na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes.
Se você é homem de Deus, mulher de Deus, que não tem medo de ouvir palavras proféticas, palavras libertadoras como essa, e quer ouvir mais palavras abençoadas como essa, é só você baixar o nosso aplicativo agora na Play Store e entrar no nosso grupo de recebidos, onde diariamente eu posto palavras. É um grupo do WhatsApp, não é um grupo de bate-papo, é um grupo de recebidos. É só você baixar o aplicativo, vai no menuzinho, clica lá no menu e coloca lá grupo de ministrações, clica nele e entra no grupo automaticamente. Eu posto diariamente as ministrações de segunda a sexta-feira e sempre nos horários de culto, programa e oração. Eu posto o link para você entrar e não perder nada. Que Deus abençoe a sua vida. Medita nisso. Esse é um momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Até a próxima. Graça e paz. Shalom. Meus amados, vamos conversar com a gente aqui agora. Deixa eu falar uma coisa muito séria agora. Se você está me ouvindo, se você precisa me ouvir, eu vou te orientar. Você me deixa te orientar? Você me deixa te ensinar um pouco? Eu já preguei, agora eu salvei que tem que salvar aqui por causa do horário. Mas eu quero orientar um pouco.